Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. Eu quero meditar com você nessa passagem. Marcos 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Versículo número 3. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 14, verso 3. A Bíblia diz assim: estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, e essa mulher trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns, houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Não podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres? E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim, nem sempre me tendes convosco. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Amém. Irmãos, esse texto, ele fala de uma história muito interessante, dos episódios, das muitas histórias que aconteceram com Jesus. Mas esse fala de uma forma especial, que Jesus estava ali em Betânia, um lugar próximo a Jerusalém, e estando ali, ele foi na casa de Simão. Havia ali uma recepção para Jesus, um jantar. Eles convidaram Jesus para jantar ali. E ali estava Simão, fazendo ali o papel do anfitrião, recebendo Jesus. E havia muitas pessoas ali que estavam participando daquele jantar. Eu fico imaginando aquela cena, as pessoas conversando umas com as outras e falando e perguntando coisas a Jesus. Era um ambiente muito legal, as pessoas estavam ali conversando, e o Senhor estava provavelmente como centro das atenções, falando a elas, ensinando alguma coisa, até que, de repente, vem uma mulher, e a Bíblia diz que essa mulher, ela trazia na sua mão um vaso de alabastro, e esse vaso de alabastro, ele continha um unguento de nardo, um perfume de nardo. O vaso de alabastro, como é que é isso, pastor? Alabastro, para você entender, é uma pedra parecida com mármore. Não é um mármore, mas faz lembrar o mármore. Não era um vaso de barro, era um vaso de pedra, era algo muito caro. E havia ali dentro uma fragrância, um unguento. E havia um costume dos judeus, eles ungiam, quando uma pessoa morria, eles ungiam aquela pessoa. Eles faziam isso, colocavam ali um perfume sobre aquela pessoa. Mas Jesus estava vivo, Jesus não estava morto. Jesus estava ali participando daquele momento de comunhão, e de repente essa mulher, de uma forma inesperada, entra naquela reunião, sabe lá, talvez nem convidada ela tinha sido. E ela entra ali, e ao chegar ali, imediatamente, ela
pega aquele vaso, ela toma aquele vaso, quebra o vaso e derrama aquele perfume em Jesus. E ao fazer aquilo, eu fico imaginando, né? Porque Jesus estava ali e quando aquele perfume cai sobre a cabeça dele, né? Imagina os cabelos dele indo para a cara e vindo para frente. E as pessoas que estavam ali imediatamente se levantam e pegam naquela mulher e começam a esbravejar com ela e a dar uma bronca nela. E Jesus então diz: parem, porque vocês estão molestando ela, não façam isso. Essa mulher, ela entrou aqui e ela me ungiu. Ela antecipou o meu dia. Ela praticou para comigo uma boa ação. Mas Judas, no meio dos discípulos, disse: olha, isso é um absurdo que ela está fazendo, é um desperdício. Nós poderíamos pegar esse perfume, vender, isso aí vale talvez 300 denários, 300 dinheiros, e isso aí nós poderíamos dar aos pobres. E Jesus então, dizendo a Judas e aos discípulos, ele fala o seguinte: os pobres sempre tendes convosco, mas a mim não. Essa é uma história muito interessante. Eu quero falar de uma forma bem expositiva, bem dentro do texto, sem muito fugir dele. Jesus disse assim: em verdade eu vos digo, que em todas as partes do mundo, versículo 9, onde o evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Para a sua memória. Sabe, irmãos, é muito comum nas igrejas você ouvir pregações sobre Davi, sobre Elias, sobre Moisés. É muito comum você ouvir os pregadores fazer menção do homem que Moisés foi, do homem que Davi foi, do homem que Elias foi, da mulher que Esther foi. É muito comum, mas é interessante que a única pessoa que Jesus mandou fazer menção, sabe de quem foi? Dessa mulher, que Marcos nem cita o nome dela. Provavelmente Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Mas nem cita o nome. Não que seja errado fazer menção de Davi, de Isaías, não que isso seja errado. Mas o que me chama a atenção é que Jesus fala o seguinte: olha, é para fazer menção do ato que essa mulher fez. Interessante que aquela mulher chegou ali, não falou nenhuma palavra, ela apenas derramou o nardo sobre Jesus. Ela não falou nada, ela fez. Há um ditado no mundo que diz que uma ação vale mais que 1000 palavras. Embora ela não tenha falado nada, a sua atitude, o seu comportamento, a sua ação, traz uma revelação para mim e para você. A revelação de quanto Jesus valia para ela. A minha pergunta é: qual é o valor de Jesus para você? Qual é o valor de Cristo na sua vida? Você pode dizer: Senhor, eu te amo, mas o Senhor não está perguntando de palavras. Ele está perguntando de ações. Aquela mulher não disse nada, ela fez. Não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. As minhas atitudes falam sobre mim. O meu comportamento diz quem eu sou. A maneira como eu me porto e me comporto tem muito a dizer sobre quem eu sou. Interessante que em 1 João 3,18, nas epístolas, lá nas cartas de João, lá na frente, vai dizer assim: meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade, mas por obra.
Em Mateus 15, 8, este povo se aproxima de mim com a boca e me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é o que você fala, é o que você faz em relação a Ele. São suas atitudes. Sabe, é muito normal, talvez, aqui nesse momento, nesse ambiente, todo criado aqui, com músicas e tal, você se quebrantar diante dele. Mas e lá fora, lá na sua casa, no seu dia a dia, no seu devocional? Sabe, alguns achavam que valia 300 denários. Jesus não olhou o valor material, mas ele olhou o valor que aquela mulher deu no seu coração para ele. A palavra diz que eles ficaram indignados. Para um judeu ficar indignado, ele baba. Ele baba, ele grita, ele pula, ele berra, ele esperneia. E Jesus disse, soltai-a, soltai-a. Porque a atitude dela para com Jesus deixou os religiosos furiosos. Ouça isso. Jesus disse, essa mulher praticou uma boa ação para comigo. Eu posso te dizer uma coisa, toda vez que você fizer uma boa ação para com Jesus, você vai despertar a ira e a crítica nas pessoas que estão ao seu redor. É diferente. Sabe, é diferente porque esse texto, o que eu acho interessante, é quando Jesus diz, versículo 6, ela fez-me boa obra. Toda vez que nós falamos de boa obra, imediatamente nós pensamos em pessoas. Eu fiz uma boa obra para com alguém, eu ajudei uma pessoa que precisava, uma pessoa que necessitava, eu dei dinheiro para alguém, eu dei um cobertor para alguém, eu dei comida para alguém, eu dei um lugar para alguém dormir, eu fiz algo por alguém. Nós, quando falamos de boa obra, automaticamente vem pessoas. Mas esse texto fala de uma boa obra não para com pessoas, mas para com Deus. Há pessoas que dizem, eu faço boas obras, glória a Deus, continue fazendo. É importante você fazer isso, mas a minha pergunta é, que boa obra você tem feito para com Deus? É essa que é a pergunta. E toda vez que você tenta fazer uma boa obra para com o próximo, sabe o que as pessoas fazem? Parabéns, você é o cara, você é muito bom, você é muito legal, olha que pessoa maravilhosa, bondosa. Não é assim? Mas toda vez que você procura fazer uma boa obra para com Deus, você é criticado. Você é criticado. Eu vou dar exemplos. Você faz um regime e as pessoas dizem assim, nossa, você é tão dedicado. Olha só, você está fazendo regime. Você é um exemplo. Você faz um jejum, eles dizem, credo, você é fanático demais, para que jejuar? Sim ou não? Uma pessoa anda 500 quilômetros a pé para participar de uma reunião, de um ato religioso, de uma cerimônia religiosa. Eles falam assim, isso é que é fé. Você vem no culto, vai à célula, participa dos cultos da igreja, e eles falam, fulano ficou fanático, agora só vive na igreja. Você passa 4 dias, 4 noites, pulando carnaval, 4 madrugadas sem dormir, sem falar nos sábados, como eu antes de conhecer Jesus, virava, quantos sábados eu virei, sem ir para casa dormir. Você é o cara. Agora você vai fazer uma vigília na igreja, o mundo se levanta contra você. O mundo, onde é que você vai? Não, estou indo para a igreja orar. Mas rezar essa hora? Você ficou doido. Mas reza mais cedo, Deus está dormindo, não vai te escutar agora não. Nunca espere do mundo aplausos, elogios, por comportamentos seu em relação a Deus. Nunca espere do mundo algum tipo de
elogio, de aplauso, alguma medalha de honra ao mérito, porque você praticou uma boa obra com Deus. Não vai acontecer. Mas pelo contrário, você receberá uma enxurrada de críticas, de zombarias. E Jesus agora diz: olha, essa mulher, ela me fez uma boa obra. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Por que o mundo odeia? Porque não são do mundo, assim como eu também do mundo não sou. Mateus 10, 34, Jesus disse: não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque vim impor em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quando você entrega sua vida para Deus, você vai ter luta. O apóstolo Paulo disse: se alguém quiser viver piamente em Cristo, padecerá perseguição. As pessoas se levantarão contra você. Pessoas se levantarão dentro da sua própria casa contra você. Mas seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. Porque aqueles que se levantarem contra você hoje, amanhã estarão dizendo assim para você: olha, fulano, você está indo lá para a sua igreja? Estou, ora por mim. Quantas vezes, quando nós nos convertemos, eu e Romildo, nós éramos novinhos ainda, eu tinha 18 para 19 anos, ela tinha 17, e a família veio com tudo para cima, era um caos. Imagina isso, há quase 30 anos atrás, 30 anos atrás, meu irmão, evangélico era bicho do mato, as pessoas olhavam para a gente e falavam: ó, fulano é crente, não anda com ele não. Você não tem noção do que era isso. Famílias que dizem: preferi ouvir uma notícia de que meu filho está dentro de um caixão morto do que agora lendo Bíblia e sendo crente. Só que essas pessoas que se levantaram contra, hoje elas dizem assim para nós: Romildo, leva fulano para a sua igreja, porque precisa parar de beber, o outro precisa parar, precisa consertar a vida. Você está entendendo? É assim. Então vale a pena ser fiel, porque Deus vai fazer algo tão grande na sua vida, que essas pessoas amanhã vão estar aqui com você, porque é uma promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Há uma promessa do Senhor para a sua vida. Os seus pais virão, seus irmãos virão, sua esposa virá, seu marido virá, seus filhos virão. Seja fiel ao Senhor. Vale a pena você ser fiel a Deus. Sabe, ninguém é totalmente aceito até que primeiro seja totalmente rejeitado. Você pode observar, as coisas que você aceitou na vida, primeiro você as rejeitou. E depois você foi analisando, observando, não é bem do jeito que eu imaginei que fosse. E aí você, no fim, resolve aceitando a situação. Sabe, nesse texto, é um texto muito rico, porque existem muitas coisas aqui dentro dessa passagem. Eu poderia dizer uma delas. Esse texto te ensina também a você conhecer possíveis traidores. Eu não queria te dar essa notícia, mas um dia você será traído por um familiar, por um amigo, por um colega de trabalho, por alguém que você confiou. Eu não queria falar que isso vai acontecer com você, mas é possível que já aconteceu. Desde a sua infância, quando você era criança, você já teve problemas nessa área. Você foi traído por um amiguinho, por um coleguinha que tomou o brinquedinho que era seu. Vai acontecer. Mas como eu me identifico, pastor? Essa pessoa que pode me trair no meu trabalho, como eu posso identificar essa pessoa? Sabe, é interessante esse texto, porque quando eu lia, eu comecei a ver isso. Judas estava nessa história com Jesus.
Mas ele não tinha a mesma intenção. Ele queria pegar aquele perfume para vender. E segundo ele, era para dar aos pobres. Mas em João, capítulo 12, João revela que, na verdade, ele ia roubar aquele dinheiro. Não era para os pobres, era para ele. Sabe, as pessoas que possivelmente poderão nos trair, elas estão próximas de nós, andam conosco, mas não têm as mesmas intenções que as nossas. É gente que está com você, mas não tem a mesma motivação que a sua. É gente que defende os seus próprios interesses. Só está com você não por um projeto maior. Ela está com você não por você. Ela está com você por ela mesma. Enquanto for interessante, ela estará ali. O que me chama a atenção nesse texto é que Judas queria se enriquecer. João 12 diz isso. Tanto é que aqui ele fala em 300 denários, 300 moedas, 300 dinheiros, diz alguns textos. E no fim, daqueles 300, ele ficou com 10% daquilo lá. Foi o dízimo da maldição. Por quê? Porque ele vendeu Jesus por quanto? Você sabe? Quanto? 30 moedas. 30 moedas. Segundo alguns estudiosos, era o preço de uma prostituta naquela época. Foi o preço que Jesus foi vendido por Judas. Sabe, o que me chama a atenção é que Judas, embora estava próximo a Jesus, ele mantinha uma agenda paralela. As pessoas que te trairão, elas têm uma agenda paralela à sua. Você sabia disso? Uma agenda que você não tem conhecimento. Ela tem, você não. Ela não pode falar para você. Ela faz as coisas escondidas. Por exemplo, no dia em que os apóstolos estavam reunidos para a ceia do Senhor, Judas não ficou até o fim, porque ele tinha uma reuniãozinha com Caifás, Anás, sacerdotes. Quando Jesus estava com os discípulos no Getsêmani, orando, antes da sua prisão, ali estavam os discípulos. Judas estava ali? Não. É o tipo de gente que não participa com você daquilo que é importante para você. É gente que participa somente daquilo que é importante para ela. Uma agenda paralela. No meio da igreja, eu vejo isso claramente. Outro dia, um pastor da nossa igreja falou: pastor, não sei o que eu faço mais. 3 pessoas saíram da minha igreja e elas foram tirar pessoas da minha igreja para abrir uma outra igreja. Eu virei para ele e falei assim: me conta uma coisa. Eles eram líderes? Eram. Eram líderes de célula? Eram. Eram obreiros? Eram. Eu te pergunto, que dia que você viu eles no Café da Visão? Nunca. Que dia que você fez uma reunião de obreiros que eles foram? Nunca. Que dia que você viu eles num culto de Santa Ceia? Pastor, realmente, os 3 faziam a mesma coisa. Eu estou com você, mas não estou com você. Eu estou com você, até onde? Me interessa. No seu trabalho, na sua vida profissional lá fora, não é diferente. É gente que está com você, mas tem uma agenda paralela. Ele está armando alguma coisa lá no seu trabalho para te derrubar. Por quê? Porque ele faz reuniões lá no trabalho que você não tem conhecimento. Você entende isso? Judas tinha uma agenda paralela. Tanto é que, enquanto agora a causa era ungir Jesus para a sua morte, ele queria pegar aquilo e levar aos pobres, entre aspas, porque ele queria ficar com dinheiro. Era a agenda paralela dele. Abra o seu olho. Cuidado com pessoas que caminham, entre aspas, com você, mas não está com você. Cuidado.
Ah, pastor, eu não entendo. Fulana frequentava a minha casa, era a minha melhor amiga, e agora roubou meu marido. Você já viu isso? Mantinha uma agenda paralela. Como é que isso aconteceu assim de uma hora para outra? Não, não foi de uma hora para outra. Os sinais já estavam acontecendo, você que não percebeu. Por quê? Provérbios capítulo 18, versículo 1. Fala uma coisa muito interessante. Quem busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que busca satisfazer o seu próprio desejo, se isola. A Bíblia está dizendo o seguinte, numa outra tradução diz assim, aquele que se isola, busca os seus próprios interesses. Diga comigo, aquele que se isola, busca seus próprios interesses. Marca esse texto na Bíblia, Provérbios capítulo 18, versículo 1. Grave isso diante da sua mente, grave isso na sua vida, para você reconhecer as pessoas que possivelmente, lá na frente, a primeira característica delas é de se isolar. Tudo que Judas fez, ele fez sozinho. O tempo todo. Mas esse texto também me revela algo interessante. Que Jesus diz assim, ela fez uma boa ação, versículo 6. Ela fez-me uma boa ação, ela fez-me uma boa obra. É aquilo que eu disse agora há pouco, muitas vezes nós chamamos de boa obra aquilo que nós praticamos aos outros. E de fato, ajudar as pessoas é uma boa obra. E nós não podemos deixar de ajudar. Precisamos ajudar, sim. O que tiver as mãos para fazer, faz conforme a tua força, diz a Bíblia. Mas não é tudo. Não é tudo. Aqui Jesus nos mostra uma outra forma de praticar uma boa ação. A boa ação para com Deus. Jesus disse, porque sempre tendes os pobres convosco, e podei fazer-lhes bens, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Sabe, sempre haverá pobres no mundo, sempre haverá, sempre. Porque a pobreza não é apenas um estado, não é apenas um estado físico de uma pessoa, um estado material, mas também é um estado de mentalidade. Eu poderia dizer que há uma casta espiritual de miséria envolvida nisso. Existem pessoas que realmente são pobres por causa da desigualdade social, porque são vítimas de corrupção. E essas pessoas realmente precisam de ajuda. E quando você ajuda essas pessoas, imediatamente elas saem daquele estado. Mas existem pessoas que realmente fizeram da pobreza um estilo de vida. E a esse, você nunca vai conseguir resgatá-lo. A menos que você resgate a mente dele, através do Evangelho. Quando nós estávamos construindo essa igreja, e nós viemos para cá, e essas paredes ainda eram de tijolos, sem reboco, e não havia essa galeria, e não havia esse piso. Eu me lembro que não havia aquelas escadas ali ainda, era um montoado de terra. Um homem começou a dormir ali. E esse homem, ele vinha para ali, ele passava as noites, e esse lugar aqui é muito frio, à beira desse rio. E aquilo começou a me incomodar, e a incomodar também os irmãos, porque como pode uma pessoa passar tanta necessidade, passar frio, na porta de uma igreja cristã, sem que os cristãos ajudem essa pessoa? É de incomodar. Então o que eu fiz? Eu falei, eu vou procurá-lo, eu vou conversar com ele. E um dia eu vim aqui, e vim conversar com ele. E ao conversar com ele, então, eu falava com ele. Naquele momento, eu falava, olha, eu estou vendo o senhor deitado aqui, nessa situação. Eu sou pastor da igreja. E eu quero ajudar o senhor. Queria ajudar o senhor, se eu tenho um lugar melhor para o senhor dormir, a gente providenciar um lugar. Era um homem, eu creio que ele já tinha mais de 60 anos de idade. E eu falando com ele assim, ele virou para mim e disse assim, quem disse que eu quero ajuda? Eu falei, não, porque o senhor fica aqui, passando noites frias aqui,
e tal. Eu falei, não, mas eu quero ficar aqui. Eu falei, o senhor se importa de eu ajudar o senhor? Ele disse, eu não preciso da sua ajuda. Eu falei, não, eu queria ajudar o senhor a ter uma vida melhor. Ele falou assim, minha vida é muito melhor que a sua. Eu falei, como assim sua vida é melhor que a minha? Ele falou, não, hoje eu estou dormindo aqui, se você não quiser eu vou lá para debaixo daquela marquise lá na rodoviária, depois da manhã eu estou lá em Campo Belo, depois eu estou não sei na onde, agora você não, amanhã você tem que dar aqui dando satisfação para um monte de gente. Não troco minha vida pela sua nunca. Você acha que a arrogância tem só nos condomínios e nas mansões? A arrogância mora nos palácios, mas também mora debaixo da ponte. Não confunda miséria com humildade. Não tem nada a ver. Nada a ver. Absolutamente nada. Existem pessoas que realmente, elas têm prazer em ser miseráveis. Como existem pessoas também que têm prazer em ser doentes. Tem gente que encontra com outra pessoa, a primeira coisa que ele vai falar. Tem gente que fica disputando. Não, fulano, olha, eu estou com uma dor aqui, o outro eu também estou. Não, mas a minha é muito maior que a sua. Não, mas você não sabe quanto que a minha é pior do que a sua. Você já viu isso? Isso é novidade? Ou eu estou inventando isso aqui agora? Existe? A pessoa tem prazer. Ela não quer mudar. Existem aqueles que realmente precisam e querem uma ajuda. Mas existe pessoa que não quer. Existem pessoas que têm prazer na miséria. Existe pessoa que realmente tem prazer em morar naquele estado de vida. E a esse você nunca vai conseguir tirá-lo dali. Eu vi uma pesquisa um dia que se você pegar 10 homens ricos, os homens mais ricos do mundo, e pegar toda a riqueza deles e transferir para os 10 mais miseráveis do mundo, e dentro de alguns anos, aqueles que eram pobres e agora herdaram uma riqueza, vão se tornar pobres. E aqueles que eram ricos e ficaram pobres, se tornarão ricos. Porque é uma questão de mentalidade. Mentalidade que é transformada pelo poder do Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, na palavra de Deus. A palavra liberta. Sabe, eu posso ajudar as pessoas e eu devo ajudar as pessoas. Nós fazemos boas obras, nós ajudamos muitas pessoas. Mas eu entendo que a ajuda somente material não é o suficiente. Às vezes eu olho alguns projetos sociais no Brasil, como o Bolsa Família. Tinha tudo para ser maravilhoso, tinha tudo para ser uma coisa assim top. Se não fosse só uma ajuda financeira. Se tivesse ao lado uma ajuda na área de educação e todas as outras áreas. Jesus está dizendo, essa mulher fez para comigo uma boa obra. E como eu faço? Eu sei como fazer uma boa obra para o meu próximo. Eu sei como fazer uma boa obra a quem precisa de uma ajuda. Mas como eu posso fazer uma boa obra para com Deus? De que forma? O que eu posso dar para Deus que eu estou fazendo uma boa ação para com Ele? Eu posso te dizer, através da Bíblia. Isaías 53, a Bíblia fala de Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o versículo 11 diz assim, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma se alegrará. A sua alma ficará satisfeita com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Diga comigo, ele ficará alegre. Diga, ele ficará satisfeito. Quer fazer uma boa obra com Deus? Faça Deus ficar alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Faça Deus ficar satisfeito. Pastor, e como que eu faço Deus ficar satisfeito? De que forma? Nós podemos ter inúmeros ministérios. Nós podemos ter inúmeras habilidades.
nós podemos ter inúmeros talentos, mas a única forma de fazer Deus se alegrar e sorrir, e a Bíblia faz menção disso, é quando eu e você levamos uma pessoa a Ele. A Bíblia diz: haverá grande festa por um pecador que se arrepende. Os anjos farão festa. Há alegria no céu. Se você realmente quer alegrar a Deus, leve uma alma para Ele. Leve uma vida para Ele. Você conhece alguém que está sofrendo? Você conhece alguém que está precisando muito de Deus? Se você quer realmente alegrar o coração do Senhor, faça isso. Nós podemos ter inúmeros ministérios, mas praticamente, desde o tocar essa bateria, ao cantar nesse microfone, ao pregar a palavra, ao ser um líder de célula, ao ser um obreiro, trabalhar com crianças, eu não sei o quê. Tudo isso se resume numa coisa: levar pessoas a Deus. Se eu estou aqui pregando e não levo pessoas a Deus, eu estou perdendo meu tempo. Se você canta e você não leva pessoas a Deus, o que você faz? É levar pessoas a Deus. Eu termino te dizendo uma outra coisa muito interessante nesse texto. Diz assim: ela fez o que pôde. Versículo 8. Ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ela fez o que podia. Ela fez o que podia. Antecipou-se para a minha sepultura. Sabe, eu e você pode ter muitas coisas preciosas na sua vida, muitas coisas de grandes valores, mas nada se compara a uma coisa que eu e você temos. E o que é isso, pastor? Eu digo aqui na terra, nós só temos uma coisa que realmente é nossa. E sabe o que é? Nós só temos um dia. Nós só temos o hoje. Nós só temos o agora. Você pode ter sonhos para viver daqui a 100 anos, mas a única coisa que te pertence é o agora. A única coisa que te pertence é o dia de hoje. Jesus, ele nos mostra que a coisa mais preciosa que eu e você temos é o dia de hoje. Em Lucas 12, 25, ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Tem esse texto aí? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Lucas 12, 25. É uma pergunta. Quem? Por mais preocupado que você seja, por mais cuidadoso que você seja, por mais que você cuida da sua alimentação, por mais que você cuida da sua saúde, por mais que você faça tudo certo, correto, você não pode acrescentar uma hora sequer a mais ao curso da sua vida. Jesus disse em Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Sabe, a única riqueza que nós possuímos é o dia de hoje. E Satanás é um ladrão. Ele veio para roubar o seu dia de hoje. Quando ele tenta roubar o seu carro, a sua casa, o seu dinheiro, quando ele tenta roubar a sua alegria, o que na verdade ele quer roubar é o seu hoje. É o seu hoje. Na verdade, quando ele ataca as suas coisas materiais, a finalidade dele é fazer você perder aquele dia. E a maneira dele roubar o que você tem de precioso, que é o seu hoje, que é o seu agora, é muito simples. Não é nada complicado, é muito simples.
ele faz nós perdermos o nosso dia de duas formas. Ora, nos fazendo remoer o passado. Porque quem vive o passado, não vive o presente. Coisas que aconteceram há anos, e você está lá remoendo aquilo, mas aquilo está ali dentro de você, fervilhando, como se tivesse acontecido há 1 minuto atrás. 1 minuto atrás. E aquilo está fervilhando dentro de você. Ele faz você remoer o passado, e você fica preso ao passado. Ora, ele leva você para o futuro, e te prende no futuro, de tal forma que você não consegue desfrutar do presente. Alguém disse que depressão é excesso de passado, e ansiedade é excesso de futuro. Essa é a maneira dele roubar o nosso agora. Essa é a maneira dele roubar o nosso hoje. É a única coisa que você tem na vida. A única coisa que é certo é o seu agora. É o seu momento. É esse tempo que você está vivendo. Existem pessoas que estão tão preocupadas com o futuro que elas não conseguem saborear, desfrutar das conquistas que ela teve. Ela não consegue, ela não curte. Será que você se encaixa nesse perfil? Essa mulher diz assim, olha, Jesus diz, olha, ela antecipou meu funeral. Ela veio ungir-me antes da minha morte. Na verdade, aquela mulher estava profetizando sobre Jesus. Era uma profecia. E me chama a atenção, e muito atenção, e eu quero te chamar a atenção sobre isso. Se você puder antecipar, antecipe. Não deixe para fazer as coisas de Deus amanhã, se você pode fazer hoje, se você pode servir hoje, se você pode obedecer hoje, se você pode amar a Deus hoje, se você pode adorá-lo hoje, se você pode fazer hoje. As cenas que mais me chamaram a atenção quando se fala de futuro, na minha vida, elas aconteceram dentro do hospital nessa cidade, na Santa Casa. Quando eu visitei irmãos que estavam ali, no leito, num quarto, próximo da sua morte. Eu tive muitas experiências com isso. A minha primeira foi com 23 anos de idade, quando eu batizei um senhor de idade da Fazenda Velha. Foi uma das primeiras pessoas que eu batizei aqui nessa igreja. Que ela não era aqui, era lá em cima. Aquele homem estava com um câncer na garganta. A casa dele não tinha piso, era de chão, terra. Eu cheguei naquele quarto, havia uma lata aonde ele escarrava e cuspia o sangue, cheirava mal. E aquele homem pegou na minha mão, eu com 23 anos de idade, ele já um senhor, e ele disse assim para mim, pastor, estava a falar, dizem que Deus tarda, mas não falha. Nós chamávamos ele de Tião, Senhor Tião. Eu disse assim para ele, é verdade, Deus tarda, mas não falha. Ele disse assim, não, pastor, isso é uma mentira. Deus não tarda, o homem é que precipita. Eu tinha 23 anos de idade, 25 anos se passaram, eu não esqueci isso. E as outras aconteceram no hospital. Ao visitar pessoas que estavam perto da morte, grande parte delas demonstravam um grande arrependimento. Um grande arrependimento. Pastor, mas elas tiveram um encontro com Jesus? Tiveram. Mas elas não foram perdoadas dos seus pecados? Foram. Então do que elas estavam se arrependendo? É aí que vem o susto.
Essas pessoas não estavam se arrependendo do que fizeram. Elas estavam se arrependendo do que poderiam ter feito e não fizeram. É possível que, se hoje o Senhor lhe chamar, e você tiver alguns momentos antes, é possível que você se arrependa daquilo que você poderia ter feito e não fez. E é justamente isso. Ela antecipou. Ela poderia ter feito e fez. Deus te chama para fazer a obra dele. Antecipe. Vá. Eu falo que na minha vida tudo aconteceu de uma forma muito prematura. Por quê? Porque eu nunca esperei ser chamado. Por isso, com 21 anos de idade, eu já estava pastoreando. 21 anos de idade. Porque eu não esperei alguém dizer, precisamos de... Eu já me ofereci, eu estou aqui, eu vou. É comigo. Eu e você precisamos aprender com essa mulher que antecipou o dia. Porque ao fazer isso, ela quebrou uma série de protocolos e paradigmas impostos pela religiosidade. Ela deixou a religiosidade para viver aquilo que Deus quer que eu e você vivamos. Relacionamento. A nossa fé não é uma religião. Não é. A nossa fé é um relacionamento com Ele. E aí a última pergunta é, como está o seu relacionamento com Ele? Que boa obra você tem praticado para com Ele? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você. E você levar essa pergunta dentro de você. Praticar uma boa obra para com Deus não me isenta de praticar uma boa obra para com o meu próximo. Mesmo porque Jesus disse que quando eu dou água a quem tem sede, eu estou dando água para ele. Quem eu visto está nu, eu estou vestindo ele. Mas uma coisa não anula a outra. Com seus olhos fechados. Eu quero que você pense um pouco na sua vida. Eu quero que você pense um pouco no seu relacionamento com Deus. A sua vida com Ele. Será que você tem dado alegria para o Senhor? Comece a pensar nisso agora. Comece a pensar. Sempre haverá oportunidades de você ajudar alguém. Mas hoje o Senhor te chama a fazer uma boa obra para com Ele. E a melhor de todas as boas obras é dar o seu coração a Ele. É entregar a sua vida a Ele. É se arrepender dos seus pecados. E dizer, eu quero começar uma nova história. Eu quero começar um novo tempo. Eu quero fazer desse domingo agora, último domingo do mês de agosto, uma virada de página na minha vida. Eu quero recomeçar a minha vida. Deus é um Deus de recomeços. E para você recomeçar, você precisa dele. E eu quero fazer esse apelo nessa noite. Eu quero fazer um apelo a você, que ouviu essa palavra. E no seu coração você está dizendo, essa palavra é para mim. Essa palavra é comigo que o pastor está falando. Tudo que eu ouvi aqui hoje, eu precisava ouvir. Eu estou muito preso ao passado. Eu estou muito preso ao futuro. O Senhor te chama nessa noite a ter um encontro real e verdadeiro com Ele. A uma entrega genuína de vida a Ele. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito. Isso não quer dizer que você não vai errar. Você vai errar muitas vezes. Isso não quer dizer que você não vai cair. É possível que você caia. Mas a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes. 7 vezes ele levantará.
a Bíblia também diz que o Senhor estará ao seu lado para te ajudar. É impossível qualquer um de nós vivermos de tal maneira que agrademos a Deus, sem que a graça dele nos ajude a agradá-lo. Eu quero orar por você nessa noite.